Glória a Jesus. Amém? Tem mais algum recado? Não? Quero chamar aqui o pastor Rafael Lopes. Aplauda o Senhor pela vida dele. Homem de Deus. Para cima. Tenho certeza que ele tem uma palavra rema aos nossos corações. Já estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida dele. Quem está com expectativa de ouvir a voz de Deus aí, dá um glória. Estenda suas mãos então. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, Pai, foi o Senhor que marcou o encontro conosco. Não foi pela disponibilidade que veio de nós, não foi o Senhor que nos conduziu a esse lugar. Por isso que nessa noite, Pai, haja um fluir do Teu Espírito, não segundo os padrões que nós queremos, mas do jeito que o Senhor quiser agir nessa noite. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra sobre nós, que essa semente entre em cada coração e ache uma terra fértil, que produza 30, 60 e a 100 por um, que haja multiplicação, Senhor, que haja renovo, que haja graça. Se alguém entrou aqui desanimado, vai sair animado. Se alguém entrou triste, vai sair feliz. Se alguém entrou doente, vai sair curado. Nós cremos, Pai, que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Por isso tenha liberdade para usar o Teu Filho com graça, com sabedoria, que cada palavra que sair dos lábios dele seja como uma flecha aos nossos corações. Nós, como igreja do Senhor, o abençoamos do alto da cabeça à planta dos pés e te agradecemos por essa noite, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Quero conhecer você que nos visita pela primeira vez. Você pode levantar a mão no seu lugar. Primeira vez, isso, mantém sua mão levantada. Se é a primeira vez que você vem aqui, você vai receber um cartão postal aí no seu lugar, vai preencher esse cartão, isso, mantém a mão levantada, vai chegar aí, vai chegar aqui no meio, no corredor. Enquanto isso, a Fernandinha pode trazer todo mundo aí que está nos corredores, aí atrás. Agora é a hora da palavra, nós vamos assentar e ouvir aquilo que Deus quer falar. Vamos evitar de ir no banheiro, de beber água. A Esther chegou, glória a Deus. Você recebeu um cartão postal, você vai preencher ele, vai destacar a parte preenchida, vai devolver para quem te entregou, e a outra parte com os contatos da nossa igreja, você vai levar para casa como uma recordação da primeira vez que você esteve aqui conosco na Igreja Batista da Lagoinha. E como que nós cumprimentamos os visitantes aqui na Lagoinha? Seria muito bem-vindos, no nome de Jesus. Que alegria nós estarmos juntos aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quantos estão com expectativas, queridos, em ouvir o que Deus quer falar aqui nessa noite? Aleluia. Então olha para quem está do seu lado. Faz a cara assim de: estou transbordando de Jesus. Fala para quem está do seu lado assim: meu irmão, se prepare, porque você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E na hora que esse culto terminar, o seu cálice, ele vai transbordar. Aplauda o nome santo do Senhor, Lagoinha. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Ângelo está aí, lá dos Estados Unidos da América, de todo o Brasil, né? Glória a Deus, amamos sua vida. Essa casa honra a unção que você carrega, viu, Pastor Ângelo? Lucas Cui e Ricardo Filho. Amo vocês. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Deus está aqui. Amém. Tem uma mensagem que tem ardido no meu coração por algum tempo, e o Senhor me confiou a partilhar com a igreja. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 27. 1 Reis 12, 27. Vamos ler somente o 27. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar ao rei Roboão. Queridos, pode projetar aqui para mim, por favor. O tema de hoje é quando a comparação
rouba a presença. Amados, eu não sei com qual motivação você chegou aqui, mas eu quero te falar que aquilo que o Theo falou é uma verdade daquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Ou melhor, é aquilo que nós temos semeado nessa casa. Nós temos procurado preparar um ambiente para que o Senhor derrame o pleno avivamento, amém, irmãos? Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que intercede. De sexta para sábado, nós andamos 16 quilômetros nessa cidade. Uma equipe com um carro, ungindo as entradas, fechando as entradas. Outra equipe a pé, marchando da igreja, no Horto, na Praça São Januário, na Praça Guido, descendo o Triângulo, subindo para a Praça Getúlio Vargas e terminando aqui na igreja. 16 quilômetros derramando óleo e declarando: o bar é do Senhor Jesus, o bar é do Senhor Jesus, o bar é do Senhor Jesus. Mas tudo que o Senhor tem me ensinado nesses dias, Léo, pastora Luísa, é que nós precisamos policiar o nosso coração, porque senão nós deixamos a comparação roubar o lugar da presença de Deus. Pastor, de onde você está tirando isso? Ao ler o livro de 1 Reis, na minha leitura anual, eu retornei a esse livro e reparei um detalhe que passou desapercebido das outras vezes. Pode apagar a luz, por favor, das vezes que eu li esse texto. Porque aqui eu me deparo com o contexto, pastor Clécio, de que o reino de Israel havia se dividido em reino do norte e reino do sul. E quando nós olhamos os 19 reis que passaram pelo reino do norte, foram reis marcados por serem reis maus. Nós olhamos ali toda a dinastia, toda a sucessão dos reis que passaram governando o reino do norte, e vemos reis como Jeroboão, reis como Roboão, reis como Acabe, reis que imprimiram no povo uma adoração contrária àquilo que o Senhor havia estabelecido. Quando nós olhamos aquilo que no tocante ao reino do sul, nós vemos dois reis que se posicionam diferentemente para que algo flua e aconteça. Ezequias, que destruiu os postes ídolos, e Josias, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Mas eu quero me ater a um dos reis, que foi aquele rei que foi um dos primeiros ali da tribo do norte. Porque quando nós olhamos o reinado de Salomão, Salomão foi um homem que recebeu conhecimento e sabedoria. Foi um homem que não tinha arrumar as suas mãos sujas de sangue, e por isso o Senhor agradou dele e destinou a construção do templo para Salomão. Salomão, ele passa o trono, ele não termina como iniciou. E bem aprendemos com o pastor Márcio, mas é algo que está no livro de Eclesiastes, que não é como se começa que se conta, mas sim como? Salomão começa reinando com uma palavra e uma promessa, Jonathan, mas ele termina adorando vários outros deuses. Não adianta nada, querido, você ter começado o seu ministério queimando em chamas. Não adianta nada você ter começado um tempo de intimidade com Deus no início da sua conversão. Crente não pode viver naquilo que nós tocamos e falamos que é o primeiro amor, porque aqui nós vemos como isso é perigoso, porque não é como começa que se conta, mas é sim como termina. Então Salomão termina de uma forma deplorável. Salomão, ele termina de uma forma que eu acredito que não foi conforme aquilo que o Senhor tinha projetado para ele. Após Salomão vem Roboão, e Roboão, em uma das vezes, ao ser indagado pelo trabalho, pela carga de trabalho, Roboão, ele é direcionado ali por algumas pessoas a dizerem: reduz a carga de trabalho, Senhor, a carga de trabalho está muito pesada sobre nós. E o que Roboão diz, para parafrasear e adentrar aqui de forma prática na introdução, Roboão, ele diz: o meu dedo mais fino é mais grosso do que a cintura do meu pai, então aumente a carga de trabalho. Pastor, da onde Roboão tirou isso? Roboão tirou, meus irmãos, do conselho com os amigos, do conselho com pessoas erradas. Roboão, ele desconsiderou aquilo que os anciões ensinavam. Roboão desconsiderou o conselho dos sábios. Mas Roboão, ele se alimentou por pessoas que tinham a mesma visão limitada que ele. Com quem você tem se aconselhado? Em quais mesas você tem buscado conselho? E aí o Senhor, ele reprova
Roboão. Mas então é levantado um homem chamado Jeroboão. Roboão mantém a sucessão nas tribos do sul, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, elas ficam com Jeroboão. E aqui nós podemos caminhar nesse texto, porque o Senhor aparece e diz, a Bíblia começa a falar, você pode ler no capítulo 12. Jeroboão era um homem capaz. Jeroboão era um homem que tinha capacidade, pastor Bruno Guedes. Jeroboão não foi alguém que caiu de paraquedas, porque a advertência do Senhor para Roboão foi que, por amor ao seu avô Davi, eu não vou retirar da sucessão de Davi as tribos, mas eu vou agora trazer uma separação. E Jeroboão, ele foi levantado, ele não tinha sangue real. Jeroboão, ele não tinha linhagem real. Jeroboão, ele era alguém capaz dentro do reinado de Salomão. Por isso o Senhor trouxe ele. Por isso que nós vemos quando foi estabelecer uma das cidades, foi levantado Roboão. Roboão, ele foi levantado para este lugar, para estabelecer uma cidade. Nós vemos, queridos, que se a Bíblia fala que o homem era capaz, a Bíblia está querendo dizer que ele tinha destreza, ele tinha graça, ele tinha sabedoria, ele sabia fazer, ele sabia manusear. Mas, querido, eu quero dizer para vocês algo, que Jeroboão, recebendo uma promessa, o coração se desvirtua, porque Deus falou com ele assim: ei, Jeroboão, você é um homem capaz, por isso eu vou colocar na sua gestão 10 das tribos de Israel. Jeroboão, ao ouvir falar que Roboão estava reinando o reinado do sul, aonde o templo ficava instalado, ele temeu o povo ir adorar a Deus. E aí eu vejo uma visão já distorcida, porque quando ele fala do povo ir adorar a Deus, ele fala Deus Roboão. Os olhos estavam cerrados. E eu quero dizer para você que talvez chegou aqui hoje, que tem pessoas que não perderam o amor por Deus, tem pessoas que não perderam o chamado, tem pessoas que não perderam dons, mas perderam a capacidade de desfrutar da presença, perderam a capacidade de estar num culto como esse, diante da presença. Queridos, eu acredito e eu preciso falar algo no meu coração. Um culto como esse não é palco para ir no banheiro. Um culto como esse não é palco para tomar água. Um culto como esse não é palco de resenha. Um culto como esse não é para ver placar de jogo. Um culto como esse é para desfrutar da presença. Pastor, mas é crente, fala em línguas, rodopeia, profecia, marcha no poder, mas perdeu a capacidade de se colocar no lugar de dizer: eu estou diante da presença, eu estou na comunidade dos santos, eu estou no lugar que nada mais importa a não ser a glória, a presença e o favor dele. Mas pergunta, por que isso acontece, pastor? Fala por quê? Por quê? Fala por quê? Porque são pessoas que vivem se comparando. São pessoas que vivem, comparam ministérios. Eu acredito que isso não tem aqui em Lagoinhubá, amém, queridos? Comparam ministérios, comparam famílias, comparam resultados, comparam recursos, comparam histórias. Vivem uma vida de comparação, queridos. E a comparação, ela gera uma sensação de insuficiência. E Jeroboão, ele nos ensina isso nessa noite. Ele recebe uma promessa extraordinária. Imagina, pastor Bruno Guedes, o que é receber uma palavra: você vai liderar, você vai reinar sobre 10 tribos. Se eu não me engano, 880 soldados, pastor Clécio. 880 soldados. O homem tinha poder bélico, o homem tinha influência, e Deus deu uma missão extraordinária. E o que ele fez? Ele deixou com que a comparação matasse isso. O que você está deixando que a comparação faça na sua vida, meu irmão? Está aqui diante de um homem que vence isso todos os dias. Porque não pode ter espaço para isso na minha vida, senão eu vou abortar os propósitos de Deus. Deus entrega 10 tribos nas mãos dele.
Mas nós vemos que mesmo possuindo mais tribos que Roboão, ele continuava dizendo para Roboão, talvez o sentimento no coração era assim: ah, mas eles vão me deixar, ah, mas eles vão fortalecer Roboão, ah, mas Roboão vai se tornar mais poderoso, ah, mas Roboão é isso, Roboão é aquilo, Roboão é aquilo outro, ah, meu Deus do céu. Ei, querido, até quando você vai deixar de fluir naquilo que Deus está te chamando e vai olhar, mas o pastor ora assim, o diaconato ora assim, a intercessão ora assim, o Kids flui assim, o irmão Romário vai assim, a Marisa vai assim. Ei, querido, até quando nós vamos ficar olhando aquilo que está fluindo do nosso lado e tomar como balizamento para ficar estacionado? Porque quem vive se comparando nunca consegue celebrar o que Deus já te entregou. Pastor, mas eu não vejo o que Deus está fazendo. Você está vivo. Pastor, eu não vejo o que Deus está fazendo. Você pode pregar. Pastor, eu não vejo o que Deus está fazendo. Você pode mudar a sua rota hoje. Pastor, eu não vejo o que Deus está fazendo. Você pode começar a orar hoje. Quantos querem se posicionar nessa noite? É uma noite para mim, queridos. Eu estou pregando para vocês, mas vocês não têm noção do quanto eu estou pregando para mim hoje. Essa mensagem está pronta desde terça-feira. Desde terça. Ricardinho pregou aqui quarta. E eu estou igual o vaca velha, ruminando essa mensagem, digerindo essa mensagem. No versículo 37 do capítulo 11: quanto a você, eu farei governar tudo que o seu coração desejar. Eu farei governar tudo. Vamos comigo, Lagoinha. Eu farei governar tudo. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo. Primeiro ponto dessa noite: a comparação nos faz duvidar das promessas de Deus. Antes mesmo de assumir o reino, Deus já havia prometido a Jeroboão estabelecer sua casa, firmar seu governo e sustentá-lo. Olha, quanto a você, eu farei governar o que o seu coração desejar. Imagina se eu ouvir uma palavra dessa de Deus. Tudo que você desejar. Não tem barreiras. Não disse, do Eufrates para cá, é do Jordão para lá. A Bíblia fala que tudo. E quando a Bíblia fala tudo, na interpretação Rafael Lopes da Silva, é tudo. A promessa era clara sobre Jeroboão. Mas nós vemos que quando chega o momento da pressão, Jeroboão, ele acredita mais nos seus medos do que na palavra. Eu quero dizer, talvez você chegou aqui, você está numa pressão, querido. Você está numa pressão interna, você está numa pressão ministerial, você está numa pressão familiar, você está numa pressão financeira. Talvez, querido, você quer gerar e não consegue. Mas eu estou pressionada. Eu vejo uma grávida, outra grávida, outra grávida. Parece que o anjo não visita a minha casa. Ei, querido, a pressão não pode fazer com que os seus medos sejam potencializados mais do que a palavra que Deus liberou. Porque se Ele liberou, Lagoinha, Ele é fiel para cumprir. Você pode aplaudir o nome dEle? Observe algo comigo. Deus diz, eu serei contigo. Jeroboão disse, e se o povo voltar para Roboão? Olha um detalhe aqui, queridos. Deus fala de promessa. Deus libera uma promessa. Mas nós vemos aqui, Jeroboão já responde com insegurança. Deus não havia falado que o povo iria retornar, até mesmo porque foi o próprio Deus que levantou o reino do norte, o reino do sul.
Foi o próprio Deus que, por reprovação a Roboão, permitiu que isso acontecesse. Deus não estava dizendo assim: Jeroboão, por um acaso, Jeroboão, talvez aconteça. Não, Deus estava dizendo: Jeroboão, eu estou com você. Deus está dizendo para alguém aqui, nessa cova de morte: eu estou com você. Nesses dias de más notícias, eu estou com você. A sua família pode parecer estar destruída, eu estou com você. Pastor, eu não vejo saída para a enfermidade. Deus diz: eu estou com você. Pastor, eu me sinto preso, eu não cresço espiritualmente. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou contigo. Porque muitas pessoas vivem assim, queridos. Sabem até o que Deus falou, mas vivem governados em si. Ai, se o pastor falar, ai, se isso acontecer, e se o exame vir assim, e se eu perder, e se eu não conseguir, e se Deus não agir? Ei, querido, a comparação vai sempre produzir uma visão distorcida da realidade. A realidade de Deus orando para Jeroboão era assim: você é rei, você é forte, você é capaz, vai. Jeroboão olhava: eles vão me deixar. Como vocês têm olhado a realidade que Deus tem te inserido? Como? Às vezes não existe um cenário de conspiração. Às vezes não existe um cenário de ataque. Às vezes não existe um cenário de medo. Às vezes não existe um cenário. Quantas vezes eu me limitei de fazer muitas coisas que Deus me determinou, por tentar me balizar num molde que não era meu, por tentar reproduzir algo que não era meu. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite: se nós ficarmos parados, olhando a vida de quem está passando, olhando que aquilo que dizem sobre você, aquilo que dizem sobre essa igreja, aquilo que dizem sobre o pastor André, aquilo que dizem sobre isso, sobre aquilo outro, ei, queridos, o Satanás, o inimigo, vai tentar distorcer a realidade. Mas nós precisamos entender uma coisa: se Deus te prometeu, Ele vai ser fiel para cumprir. Se Deus liberou uma palavra, ela vai se materializar. Se Deus falou que nos últimos dias haveria um grande avivamento, nós viveremos sobre esta realidade. Porque acontece da gente deixar de olhar o que Deus prometeu e passar a olhar aquilo que a outra pessoa possui. Mas eu preciso ser um mestre, porque a Marina é um mestre. Como é que eu vou ficar? Mas eu preciso orar em línguas, porque eu vi o irmão orando. Eu preciso profetizar, porque eu estou vendo todo mundo profetizando. A pergunta de Deus para a gente: quem você é? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é? Quem vive olhando para o que Deus está fazendo na vida dos outros, perde a capacidade de perceber o que Deus está fazendo na sua própria vida. Eu não sei você, querido. Jeroboão estava sendo levantado. Não era filho de rei, não era primo de rei, era um servo capaz. Eu não sou filho de pastor, eu não sou neto de pastor, eu não sou bisneto de pastor, mas eu sei que Deus me chamou porque eu sou um homem capaz. Deus está dizendo: eu estou levantando homens e mulheres capazes. Homens e mulheres capazes que vão olhar para a sua vida e o seu coração e dizer assim: eu não quero mais ser como Jeroboão. Eu quero ser um Josias. Eu quero talvez que as pessoas me olhem: oh, só tem 8 anos, oh, é novo demais. Mas o coração teme ao Senhor e teme a sua justiça. Eu estou pegando fogo nesse altar. Segundo ponto, e glória a Deus, eu tenho tempo. Verso 28. Depois de aconselhar-se, o rei Nindalari, pode chamar de Ninha, está perto dela, né? Nindalari, o rei Roma, o rei Dani, Jeroboão,
a Bíblia fala, montanha Marisa, que ele faz 2 bezerros. Quem, pastor? O rei, Kelinha. Aquele mesmo Natane, que Deus falou que ele era capaz, Charles. Aquele mesmo que Deus levantou, dizendo que ele era capaz. No verso 28 ele faz 2 bezerros de ouro. E ele diz ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E mandou por um bezerro em Betel e um outro em Dan. Jeroboão aqui, ele queria 2 bezerros. Jeroboão, ele queria aqui um ponto de adoração. Querido, aquilo, o que vocês não vão ver, principalmente em Lagoinha ou Bar, não é nenhum rei, nenhum pastor, nenhum líder de ministério, nenhum líder de GC dizendo: aqui tem um bezerro de ouro para que vocês adorem aqui. Ei, querido, adoração não é tocante a uma geografia, adoração não é tocante a um culto. Por isso eu bato na tecla: quarta-feira, quinta-feira, domingo 8, 10, 19, sexta Rocket, sábado Legacy. Ei, querido, não é um ministério que adora mais do que o outro, não é um culto que é mais ungido que o outro, porque é um lugar de adoração, e a adoração ela está junto com a comunidade dos santos. Por isso nós vemos aqui um retrato claro, e nós não temos isso aqui nessa igreja, mas nós vemos isso muito fora. Pastor que chega tem que levantar e beijar a mão dele. Pastor que chega tem que parar o louvor para que o homem entre. Nada contra algumas questões, mas nós pastores sentamos aqui na frente principalmente para facilitar a logística. Nós não queremos estar em nenhuma cadeira, em nenhum lugar de destaque para chamar a atenção, porque nós sabemos que nós não estamos construindo aqui, cara, nenhum bezerro de ouro. O que nós estamos construindo aqui é um ambiente de adoração, é um ambiente para que flua a presença, é um ambiente para que você chegue aqui quebrado, chegue aqui destruído, e ao estar diante da glória e da presença dele, você fala: eu encontrei aquele que morreu por mim, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei aquele que me resgatou. Eu acredito que não é por acaso. Jeroboão põe um bezerro em Betel. Aos teólogos aí, Betel significa casa de Deus. Porque aquilo que Satanás quer fazer é sempre gerar uma cópia barata daquilo que Deus tem de melhor. O lugar já era denominado casa de Deus. Vou botar um bezerrão lá, comedor de sal, para que o povo adore em Betel. O que você olha pro Romário, pecador? Outro bezerro foi colocado em Dan. É Dan mesmo? Dan. Fala de novo, amor. Dan. Que significa juiz, ou ele me julgou. 2 pontos estratégicos, mas observe algo. Ele não estava tentando afastar o povo da religião. Não era um convite para deturpar a religião. Não era um convite para trazer uma nova religião. Ele estava tentando substituir a presença. Presta bem atenção aqui, queridos. Jeroboão não queria dizer assim: não, deixa de ser evangélico, deixa de ir na igreja, esse negócio de igreja é complicado. Não, aqui eu vejo que Jeroboão estava fazendo assim: vocês não vão lá no templo, vocês não vão no lugar que está consagrado, mas aqui eu tenho algo que pode substituir a presença de Deus na sua vida. Isso que acontece quando nós encontramos esses bandidos da fé, que tentam trocar a sua oferta por relacionamento com Deus. Aqui é quando nós encontramos esses escrápulas da fé, que falam que se você sair da igreja deles, você está amaldiçoado. Aqui nós encontramos esses bandidos, é bandido, não tem outro nome, de brincar com a fé, principalmente dos mais humildes, para que entreguem tudo, achando que talvez nós estamos lá ainda no tempo da venda de indulgências. O que nós vemos aqui muito claramente é isso:
Jeroboão diz: não vai no lugar da presença, não vai para o lugar do relacionamento. Aqui eu posso ter o que vai substituir. Se nós não tomarmos cuidado nos dias de hoje, essa figura de um bezerro de ouro, sabe o que acontece, Bruno Guedes, Bruno Pai? Vira nós. Ao invés de adorarem a Deus, adoram um pastor. Ao invés de adorar a Deus, adoram um cantor. Ao invés de adorar a Deus, adoram uma estrutura. Ele queria oferecer uma alternativa mais conveniente. Foge daquilo que é fácil demais, queridos. Foge. Relacionamento com Deus precisa de tempo, precisa de entrega, precisa de dedicação. Foge. Foge. Era mais fácil. Estava em Betel, estava em Dan. Era mais confortável. Estava mais próximo. Não precisava ir lá no Reino do Sul. Não precisava ir em Jerusalém. Diga comigo: fácil, confortável e próximo. Mas não tinha Deus, irmãos. Quais são os recursos que você tem buscado? Aquilo que é fácil, aquilo que é confortável, aquilo que está mais próximo. Mas o que adianta ter essa facilidade se não tem Deus? Uma das coisas que Moisés disse é: se o Senhor não for, eu não irei. Moisés? Moisés. É Moisés. É Moisés, mestre. Moisés. A insegurança sempre vai produzir substitutos no nosso coração, queridos. A insegurança sempre vai produzir substitutos. Porque quando a presença não ocupa o centro, o ativismo vai procurar. Estou fazendo na igreja, estou indo, o pastor está me vendo. Ai, eu estou movendo, o pastor está me vendo. Ai, o meu líder está me vendo, os pastores do meu líder. O ativismo talvez vai ocupar o lugar da presença na sua vida. Às vezes a performance ocupa. Ah, pastor, mas prega aquela mensagem, sabe aquela mensagem, pá, que o coração parece que até com borboleta. Igual quando você viu o Bruno a primeira vez. Não, ai, que vai. Ai, tem até suspiro. Não, querido. Se nós, principalmente nós do altar aqui, ó, essas primeiras fileiras, se não tomar cuidado, a performance pode nos roubar da presença. Mensagens como essa, talvez a gente... peraí, eu vou pregar fora, né? Dentro eu vou... você vai ter vitória. Quem quer ter vitória aí? Levanta a mão. Quem quer curar? Milagre. Talvez a aparência vai ocupar o lugar da presença. Quando a gente fala, queridos, com muito amor, sobre vestimenta, sobre a forma de se portar, é porque a Bíblia determina isso. Sendo modesto, sendo humilde. Mas às vezes o que nos rouba da presença é o nosso ego. Eu falo para vocês, eu não sei o restante dos pastores e a liderança, mas se a gente não tomar cuidado, o ego nos rouba. Eu falo, começando por mim. O ego nos tira do lugar onde Deus quer. O ego nos mascara de ser curados. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Rafael Gustavo Machado Lopes da Silva. Se eu não policiar todos os dias, o ego me tira da presença. Para que orar? Para que ler a Bíblia? Para que sentar com a liderança e dizer: fala comigo, me dá um feedback. O que eu estou fazendo? O que eu posso contribuir? Ou de chegar e falar: me perdoa, bem, mas mudar. Se a gente não tomar cuidado, o ego nos tira do lugar que Deus nos colocou. O ego não nos faz ir para o lugar de secreto, porque nós nos achamos bons demais. A nossa oração é eloquente demais.
Nós estamos vivendo o evangelho, queridos, que eles têm expandido a cada dia. Mas se a gente não policiar sobre essa verdade, o ego nos tira do lugar de se rebaixar. Muitos, queridos, eu converso muito com o pastor Bruno Guedes, e ele fala muito para mim: nós estamos aqui na posição pastoral, tem aqui alguns casais sendo preparados para essa função, estudando, dedicando-se, mas ser levado à posição pastoral é ser rebaixado diante dos homens. Por que diante dos homens e não do Senhor, pastor? Nós nos rebaixamos diante dele e rebaixamos para servir aqueles que o Senhor nos confiou. Estar aqui é um lugar de ainda mais dedicação, ainda mais entrega, ainda mais renúncia. E a comparação, ela gera uma necessidade constante de provar o nosso valor. Peraí, eu tenho que provar para o Bruno, eu tenho que provar para o Michael, eu tenho que provar, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar que eu sou. É a necessidade, a comparação, porque nós vemos, olha só, Jeroboão era ficar quieto, pastor Marcelo. Era ficar quieto, Jobs. Quietinho, cara. Ele não precisava fazer nada, mamalha. Nada. Deus falou: é 10 reinos, é 10 tribos, é 10 tribos. Se era para adorar lá, queridos, aquilo que Deus fala, Ele não volta atrás. Peraí, Deus mandou eu ir lá com o povo para repartir o povo, para dar divisão com o povo? Não, Deus falou: se tem uma adoração anual, vá, preste sacrifício. Mas eles iriam voltar. Jeroboão se precipita. A comparação com Roboão gera uma necessidade. Eu preciso provar valor, eu preciso provar honraria. Então estão aqui para vocês um bezerro de ouro. Quantas das vezes, para provar valor para alguém, você desobedece ao Senhor? Quantas vezes, para provar valor para alguém, você deturpa uma direção que Deus te deu? Quantas vezes, para provar valor, você decide, querido, negociar aquilo que Deus disse? Não é mais esse relacionamento, não é mais esse negócio, essa roda não mais te cabe. Ei, querido, o Senhor está nos levantando aqui para dizer: você já tem o seu valor, o Espírito Santo mora em você. E quem precisa provar valor perde a capacidade de desfrutar a presença. Sabe um exemplo claro disso? Nós falamos isso no GC, segunda-feira. Maria e Marta. Marta, espera um papelinho. A caixa está torta. Olha o som. E Maria estava assim: quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Marta estava preocupada e ela levantou para criticar Maria. Quantas vezes nós estamos criticando as Marias? Vê aquele novo convertido que dá um glória, que estremece o telhado, que pula, aquele irmão que retorna e fica no aleluia, aleluia, aleluia. Ouvemos Deus resgatar o perdido e nós estamos tão ativos. Eu falo por mim, Paulo, tão preocupados em fazer, Bruno, em acertar detalhes, em aprimorar ajustes. Nós deixamos de desfrutar da presença. Da presença. Porque nada disso, querido, sustenta a sua vida. Porque o que somente pode sustentar a sua vida
é aquilo que Deus constrói em você, é aquilo que Deus quer gerar em você, é aquilo que Deus quer te levantar para fazer. O Espírito Santo de Deus está dizendo: a Lagoinha é o bar para vir o pleno avivamento, para que o fogo arda neste lugar. Eu preciso construir uma estrutura, e ela não é física, ela não é feita por mãos de homens, mas ela é construída somente pelo meu Espírito. O Senhor está dizendo: eu estou sondando os corações. Arrependimento, quebrantamento, avivamento. Nós estamos sendo moídos, queridos. Moídos, queridos. Mas é para que algo melhor seja extraído de nós. Terceiro ponto é: a presença floresce quando descansamos em nossa identidade. Por isso que lá no início eu perguntei: quem você é? Se eu sou irmão do Rodopia, meu irmão. Se eu sou irmão do Caí igual Pepe, meu irmão. Se é irmão de Marcha, irmão. Irmão contido, fica contido, irmão. Irmão da unção do Naruto, vai na unção do Naruto, irmão. Mas Deus, Ele quer você do jeito que você é. Jeroboão tinha uma identidade dada por Deus, Nelson. Tinha. Deus já tinha dado uma identidade. Mas ele preferiu construir uma identidade baseada no medo. Tem gente construindo identidade baseada no medo. Deus está dizendo: não. Roboão era Roboão, Jeroboão era Jeroboão, Rafael é Rafael, Clecinho é Clecim, Brunão é Brunão. O problema começou quando Jeroboão, querido, começou a medir a vida dele, não pela vida de Deus, mas pela vida de um outro homem. Peraí, meu padrão. Paulo disse: é de meus imitadores como eu sou de... A referência é Cristo, meu irmão. Eu digo: seja meu imitador, Dioninho, como eu sou de Cristo. Não está, não? O olhar tem que estar nele. Aqui nós vemos porque a comparação ela vai sempre produzir uma escravidão, mas já a identidade ela produz descanso. Ah, mas eu preciso pregar igual o Bruno Guedes. Eu preciso ter a dicção do Bruno Guedes, para que eu não... Mário... Não. Porque senão eu vou ter que... Peraí, deixa eu ver vários vídeos do Bruno. Esses dias, tinha até um cara pegando a tua voz, né, Bruno? Pode falar? Pode. O cara pegou os vídeos que o pastor Bruno faz, botou o cara com a voz do Bruno. Imagina a trabalheira, Bruno, que esse abençoado tem. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho que gesticular minha boca exatamente na hora que ele falar assim: eu tenho 21 dias para mudar a sua vida. Aí imagina o cara para sair. Uma escravidão, querido. Enquanto eu poderia abrir o celular, descansar em quem Ele é e fazer um vídeo. Eu estou dando um exemplo prático, mas muitas das vezes nós somos assim: eu quero orar como os irmãos estão orando, eu quero pregar como o pastor está pregando, eu quero tocar como o ministro está tocando, eu quero falar como aquele influencer, eu quero me mover. Ei, querido, pare com isso. Deus está dizendo: se você quer descanso, saiba quem você é. Moisés não foi Josué, Josué não foi Davi, Davi não foi Elias, Elias não foi Paulo. Cada um carregou de forma específica, na medida certa, com a sua identidade, a graça de Deus. Pode olhar aqui, ó, de quem está na liderança aqui, ó: Natane, Kelly, Tati, Charles, Ana Paula, Bruno, Marina, Marcelo, Luísa, Karine, Léo, Clécio, Amália, Dani, Nin, Larissa, Montanha, Marisa, os outros líderes, tudo aí. Só vi quem está aqui na primeira fileira, tá?
um numa característica. Estava no almoço hoje com meus pastores, olhando a mesa, cada um de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um prega de um jeito. Imagina eu querer ser, talvez como a Marina. Difícil. Ou igual o Bruno, o Clécio. Não tem como. Não tem fôlego para ser igual o Marcelo aqui. Imagina, irmão, nós não conseguimos, irmãos. É pesado. É cansativo. Estou falando de âmbitos dentro da igreja, porque é a minha vivência. Mas talvez lá no seu trabalho você está vivendo assim. Talvez você está se comparando demais com o seu irmão lá na sua casa. Talvez está pesado, querido, porque você está querendo viver o que Deus ainda não te chamou para viver lá. A presença, ela se manifesta onde existe autenticidade. Um dia chegou, queridos, um abençoado e falou: eu vou na Lagoinha para ver aquele pastor ficar pulando de um pé só. Eu pulo de um pé, eu pulo de cambalhota. Se a glória de Deus vir, querido, o que eu estou menos importando é com a opinião de um terceiro. Desde que eu não traga escândalo por meio do povo do Senhor, na forma de adorar. Deus não unge cópias, queridos. Eu vou ser exatamente igual o pastor Rafa, porque aí eu vou ser pastor. Ixi. Deus unge pessoas, quem sabe quem elas são. Pensa comigo, louvor pode vir. Davi, lá escondido, escondidinho. Deus chama ele. Davi é ungido, mas porque ele sabia quem ele era. Quando aparece Golias, Davi vê Golias, o que Davi fala? O que Davi responde? Quem é este incircunciso? Quem é este incircunciso para afrontar o Deus dos exércitos? Identidade firmada em Deus. E quando Saul estava lá igual um rei, água de salsicha, prestava para nada. Nós estamos sendo levantados nessa noite a saber quem nós somos de verdade e a autoridade que Deus te confiou, porque Deus vai ungir quem sabe quem é, quem sabe da sua identidade. Você não precisa ser de outra família. Eu não preciso ter um Valadão no meu nome. Amo, honro, mas eu nasci para ser o Rafael Lopes, esposo da gata Marina Lopes, pastor da igreja mais topzera de Júpiter pra cá, como diz o pastor Marcelo. Você não precisa ser de outro ministério. Ah, pastor, mas eu só sou um irmão aqui que sirvo nos bastidores. Você foi chamado para fazer isso com excelência. Você não precisa ser outra pessoa. Você precisa desenvolver o que Deus colocou nas suas mãos. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos entoar um cântico. Eu falo que para mim nunca foi fácil vencer esses gigantes. E muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado, principalmente nós todos que estamos na linha de frente, nós servimos, pregamos, cantamos como Naamã. Naamã, né? Naamã. Era um experimentado em guerra, pastor Bruno Paiva, mas por dentro estava leproso. Por um bom tempo, eu andei com uma armadura, mas com questões que ainda precisavam ser tratadas dentro de mim. E a comparação era uma delas. Às vezes, queridos, nós estamos aí. Ah, mas eu tenho 10 anos de crente. Ah, mas eu sou pastor auxiliar. Ah, mas eu sou líder, eu sou levita, sou diaconato, sou intercessão.
Sou do 5-2. Nasci no berço. Não tenho nada. Tem. Todos nós. É noite de nós tirarmos a armadura, queridos. É noite de dizermos assim: Senhor, vou fazer como Naamã. Eu não entendo, mas eu me pego sim me comparando com outros. Eu me pego sim limitado com outros. Então eu vou tirar uma armadura, Senhor. Eu vou expor as minhas debilidades para dizer: eu preciso de cura. E eu preciso de cura, queridos. Rafael Lopes, eu preciso cada vez mais de restauração. Eu preciso cada vez mais de renovo. Eu preciso cada vez mais de passar várias vezes, Johnny, diariamente, em cada segundo, meus amigos, eu preciso passar em Romanos 12:2. Senhor, renova minha mente. Senhor, me renova. Senhor, eu quero ser renovado, uma metanoia, uma transformação, para que eu entenda que agora o que me define não são padrões do mundo. O que me define não é uma competição, mas o que me define é o quanto eu estou disposto em ser quem eu sou e saber que Deus me usa assim. Deus me levanta assim. Deus irá sacudir meio mundo comigo assim. Ei, Deus está marcando uma nova estação, queridos. Nós, pastores, líderes, voluntários, com uma identidade nele. Jeroboão tinha tudo para viver um reinado abençoado. Jeroboão tinha de tudo para viver fluindo. Jeroboão tinha de tudo para viver correndo, pulando, governando. Mas ele escolheu proteger aquilo que Deus havia prometido sustentar. Deus liberou promessa sobre a sua vida. Deus liberou promessa sobre a sua casa. Mas eu quero trazer uma notícia do céu para você. Vai dar ruim se você tentar proteger. Pastor, mas é meu ministério, eu preciso proteger. Vai dar ruim. Pastor, é os meus filhos, eu preciso cercar e proteger. Vai dar ruim. Pastor, é o meu casamento, eu preciso cercar. Deus falou que na nossa prole vai alcançar multidões. Ei, querido, tome muito cuidado, porque Jeroboão tentou proteger aquilo que Deus havia prometido para ele. Aquilo que Deus prometeu, querido, você precisa entender, Ele vai sustentar. Porque toda vez que nós tentamos proteger com a força da carne aquilo que Deus nos prometeu guardar, nós acabamos perdendo a presença. Saul, ele tentou proteger: o reinado é meu. Vai lá para mim, Samuel. Fala com os anciões de Israel que eu até errei, eu até pequei, mas faz um bem bolado para que eu escape e continue rei. Ei, queridos, eu não estou preso à plataforma. Não é ser pastor sênior dessa igreja que me motiva todos os dias a estar aqui. O que me motiva é porque eu sei que eu me derramo diante da presença. Eu encontro com Ele no lugar do secreto. Eu estou diante dEle da presença. Nós precisamos entender, queridos, porque a comparação ela sempre vai dizer para você: você não precisa fazer mais. A comparação vai dizer: você não precisa mais fazer, você não precisa mais se mover, você não precisa mais se mover, você não precisa mais se esforçar, você não precisa mais amar, você não precisa mais perdoar, você não precisa mais se arrepender. E a presença diz: confie mais, confie mais, confie mais. Eu estou direcionando: confie mais. A comparação ela vai gerar em nós ansiedade. A presença sempre vai gerar descanso. A comparação sempre vai gerar medo, mas a presença sempre vai gerar segurança. A comparação sempre vai gerar competição, mas a presença vai gerar identidade. Talvez você vai chegar como Moisés e vai dizer assim: Deus, mas o Senhor sabe que eu sou pesado na língua. Deus fala assim: vem cá, Arão, eu quero que você fale a respeito daquilo que eu direcionar ao meu filho. Querida, a sua limitação seja por grau de escolaridade, a sua limitação talvez física, a sua limitação talvez intelectual, cognitiva. Ei, querido, eu quero dizer para você: não vai te impedir de viver aquilo que Deus te chamou. Não vai te impedir de desatar as amarras que Deus te confiou. Do mais antigo ao mais novo dessa igreja, hoje é uma noite de
de restauração. Hoje é uma noite de começar a trilhar uma nova rota. Hoje é uma noite de dizer: eu sou o Nin, eu sou o Léo, eu sou a Mari, eu sou o Wesley, eu sou o Pepe, eu sou o Michael, eu sou o João. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Meu Deus! E à medida que o Theo entrou esse cântico, você que sabe que está preso por viver sendo enganado por essa amarra de comparação, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui na frente. Você está ouvindo de um homem que sofreu a vida inteira com isso. Sofreu porque ficou no passado e tem propriedade para ministrar sobre a sua vida. Se você quer sair daqui hoje livre desse fardo, eu te convido a dar um passo de fé, sair do seu lugar e desfrutar do novo de Deus. Vamos adorar o Senhor.